Fala turma, e aí? Tudo bem? Bem-vindos. Vamos seguindo com a nossa série de questões, né? Direito penal. Vamos trazer mais um conteúdo legal para você, concurseiro, concurseira de plantão que tá ligado aqui com a gente. Vamos falar sobre, trazer algumas questões sobre associação criminosa. Conteúdo muito legal para você, concurseiro, ficar por dentro de tudo que rola aqui, tá bom? Na nossa de vídeo. Aproveito, recomendo você dar uma lida, veja, né, nós temos um vídeo que fala sobre associação criminosa e organização criminosa. Recomendo você ver lá, e aí depois que ver lá, você vem aqui para responder as nossas questões, tá bom? É a ordem mais lógica para você, ou que você leia, tenha lido o conteúdo para poder responder aqui, para ficar mais certeiro, né? Para ter mais sucesso, tá bom? Dá uma lida nas aulas e depois aqui as perguntas, tá bom? Bora lá? Bora falar sobre as questões aqui agora. Inscreva no canal, deixa o like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Bora falar, portanto, rapidamente aqui sobre a associação criminosa, previsto lá no artigo 288 do Código Penal, e responder umas perguntas relacionadas a este conteúdo, tá bom? Bom, associar-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Essa é a associação criminosa. A pena aí é de 1 a 3 anos. Portanto, aí, galera que se associa ao crime, né? Associação criminosa. Vamos lá para as questões, né? Padrão CESP, SEBRASP, ó, certo ou errado? Vamos lá. Para configurar o crime de associação criminosa, basta que duas pessoas se unam para a prática do crime. E aí? É isso? Só juntou duas pessoas e começa a praticar crime? Pensou? Já configura? E aí? Qual é a resposta? Recomendo você dar uma olhada lá no vídeo que a gente fala sobre, lá fala muito bem sobre isso, né? Todas as características, especificamente da associação criminosa e da organização criminosa, mas especificamente foca mais na questão da associação criminosa, que é o objeto das nossas questões de agora, tá bom? Vamos lá, resposta, letra. Tá certo ou errado? Letra não, certo ou errado? Questão 1, tá? O primeiro aqui. Certo ou errado? Errado, né? Bom, para configurar o crime de associação criminosa, basta duas pessoas se unam para praticar o crime? Resposta errado. Não. O artigo 288 exige a associação de três ou mais pessoas. Além disso, a associação deve possuir certa estabilidade e permanência, não sendo suficiente um ajuste ocasional para um único delito. Ou seja, tem que estar ali uma coisa mais elaborada, mais firme, né, mais estável, que caracterizaria então a associação criminosa, tá bom? Questão 2. São requisitos para a configuração da associação criminosa: duas pessoas e qualquer contravenção penal, três ou mais pessoas reunindo ocasionalmente para praticar um furto. E aí? Três ou mais pessoas associadas de forma estável e permanente para cometer crime. Já deu a resposta, né? Qualquer reunião de pessoas para cometer ilícitos civis? Sim, rapaz, respondemos lá quando a gente falou na resposta da 1, né? Então tá bom. E ó, a resposta é a letra C, né? Ó, a associação criminosa tem que ter ver a questão da estabilidade, né? A estabilidade e permanência para o cometimento do crime. Três ou mais pessoas, tá? Tem que ter ali uma ação mais permanente, tá? A associação, ela exige, então, ali, são três ou mais pessoas, a estabilidade, permanência e ainda a finalidade de cometer crimes, mais de um crime, né? Cometer vários, uma cadeia de crimes. Então, é a característica. Então, a resposta ali da 2 é a letra C de casa, tá bom? Beleza? Questão 3. Vamos para a questão 3, tá? A reunião eventual de três pessoas para praticar um único roubo configura associação criminosa? A gente acabou de ver, né? Não, errado. Se o acordo foi apenas para a prática de um único crime sem estabilidade, pode haver o concurso de pessoa nesse caso, tá? E não associação criminosa, tá bom? Porque a questão da associação exige aquela questão da estabilidade, né? E cometer crimes, vários crimes, tá bom? Beleza? Tudo bem. 4. A associação criminosa tutela principalmente a administração pública, a segurança pública e a paz social,
Apenas o patrimônio? A fé pública? E aí, qual é? A associação criminosa tutela principalmente, ou seja, quem são os principais, vamos dizer assim, os alvos, né? A administração pública, a segurança pública e a paz social, o patrimônio, apenas o patrimônio, a fé pública. Resposta: tempo. E aí? Tempo. Hã? E aí? Resposta letra B de bola. A segurança pública e a paz social, tá? O bem jurídico aqui protegido é a paz pública, pois a existência de grupos organizados para cometer crimes representa maior risco à coletividade, tá bom? Então, por isso aí, então, a associação criminosa tutela, então, principalmente é a letra B, a segurança pública e a paz social, tá bom? É a resposta, portanto, letra B da questão 4. Vamos lá para a quinta. Vamos lá? O crime de associação criminosa, ele é permanente? E aí? O que você me diz? Tempo. Hã? É um crime permanente? Constante? Vamos lá. Sim, certo. Resposta certa, né? Bom, a consumação se prolonga ao longo do tempo enquanto a associação permanece ativa. Assim, o crime é considerado permanente, tá bom? Beleza? C, no caso, está certo aí a afirmativa 5. 6, vamos para 6. A 6, para que haja associação criminosa, exige-se, primeiro, que os crimes planejados seja efetivamente praticado. E aí? A prática de pelo menos 3 crimes. C, a existência da associação com finalidade de cometer crimes, ainda que nenhum seja executado. E D, a condenação anterior de todos os integrantes. E aí? Resposta: tempo aí, vamos lá. O que você acha? Para que haja associação criminosa, exige que os crimes planejados sejam efetivamente praticados. Essa aqui ficou meio que meio lá, meio cá, né? Essa aqui tá quase certa. A prática, não, mas não é, tá? A prática de pelo menos, aliás, que a prática de pelo menos 3 crimes. Não, né? Não é isso. A existência de uma associação com finalidade de cometer crimes, até aqui o quê? Ainda que nenhum seja executado, certo, é a letra C, a nossa resposta. E a condenação anterior de todos os seus integrantes. Não necessariamente. Uma associação, nem todos os integrantes ali podem ser condenados, tá? Uma associação dentro de um processo, pode ser que alguns não sejam condenados da associação, tá bom? Então a resposta letra C para questão C. Vamos para 7. A associação criminosa exige estabilidade e permanência entre os associados? Sim, a gente já falou disso, né? Então, resposta certa. A 7. 8. Qual alternativa diferencia corretamente a associação criminosa de concurso de pessoas? Qual? Não exige diferença? Será? B. O concurso de pessoa exige estabilidade, a associação criminosa não. Acho que houve uma inversão aí, né? 3. C. A associação criminosa exige vínculo estável e permanente. O concurso de pessoas pode ocorrer para um único crime. Eita, mais uma inversão aí também, né? Aliás, uma inversão não. Isso aqui é o que é, na verdade, tá certo. É a resposta. A associação criminosa exige um vínculo estável e o concurso de pessoa pode ser um único crime. Tá certo, essa é a resposta. O concurso de pessoa exige 4 participantes. Não precisa. Apenas a partir de 2, né? 1 ou 2. 2 a partir de 2. É o concurso de pessoa. Então a resposta certa é a letra C de casa, né? O concurso de pessoa basta a colaboração de um delito específico e a associação criminosa a um vínculo duradouro voltado à prática de crimes. Por isso, resposta letra C de casa. Tá bom? Muito bem.
Vamos para 9. 9 e 10. Vamos para as questões 9 e 10. Vamos ver aqui o que falam, né? O crime de associação criminosa pode coexistir com crimes efetivamente praticados pela associação? E aí? O crime de associação criminosa pode coexistir com os crimes efetivamente praticados pela associação? Certo, tá certo. Tá bom? Os integrantes respondem pelo crime de associação criminosa e também pelos crimes que vierem a praticar desde que presente os respectivos requisitos legais, tá bom? Então a resposta certa. 10. Vamos lá. A pena prevista para associação criminosa é simples? É? A pena prevista para associação criminosa simples é detenção de 6 meses a 2 anos. Reclusão de 1 a 3 anos. Reclusão de 4 a 8 anos. Reclusão de 5 a 10 anos. E aí? Qual é a resposta? Tempo! Letra B de bola. Reclusão, portanto, aí é de 1 a 3 anos, né? Bom, a pena está prevista lá no artigo 288 do Código Penal, que prevê, então, a reclusão de 1 a 3 anos, sem prejuízo da pena correspondente aos demais crimes eventualmente praticados. Tudo bem? Questões padrão CESP, ó, mais parecida, CESP-SEBRASP, questão 11, 12 e 13. Vamos para elas agora, tá? Bora lá. A prática de um único crime por 3 pessoas previamente ajustada apenas para essa finalidade configura uma associação criminosa? E aí, tempo! A gente falou disso também agora. Aliás, como estou falando de associação criminosa, está muito fechado ali, né, nesse tema. E aí, a resposta é errado, né? A associação criminosa exige estabilidade e permanência. O simples ajuste para um único delito caracteriza em regra o concurso de pessoa e não associação criminosa, tá? Então a resposta é errada aqui, tá? 12. Consumação da associação criminosa independe da efetiva prática dos crimes planejados? E aí? Tempo! Certo, tá certo, tá bom? Basta a formação da associação estável e permanente para o propósito de cometer crime, né? Não necessariamente o crime tenha sido consumado. Resposta certa. A C, a associação criminosa, aliás, 13, né? Certo ou errado, a associação criminosa é um crime autônomo em relação aos crimes que os associados venham a praticar? Resposta? Sim, certo também, tá? Trata-se de delito independente que pode coexistir com os demais crimes praticados pelos integrantes da associação, tá bom? Associação é só o fato da galera se reunir e planejar o crime. Furto, tem o crime do furto, tem associação mais o crime do furto. Associação mais o latrocínio, associação mais o sequestro, né? Então, são uma combo. Você vai ter a pena da associação mais a pena correspondente aos outros crimes que venham a ser praticados, tá bom? Beleza? Em resumo, para a galera do concurso, galera do concurseiro que curte dicas, né? Resumam aqui para você, concurseiro, tá? Bom, previsão legal, artigo 288 do Código Penal, traz aí a associação. Número mínimo de agente 3, tá? Existe estabilidade? Sim, tem que ter a estabilidade, tá? A finalidade, cometer crimes. Não só um, mas vários crimes. Crime permanente? Sim, né? Necessidade, necessária prática de crimes planejados? Não, não necessariamente. Só planejou, não chegou a concluir, já caracteriza, tá? Pode coexistir com outros crimes? Sim. Pena, reclusão de 1 a 3 anos, portanto, a pena aí para a galera da associação criminosa, tá bom? Dica para o concurseiro de plantão, memorize isso aí, tá bom? Memorize 3 requisitos centrais, tá? 3 ou mais pessoas, a estabilidade, permanência e a finalidade de cometer crime, são os requisitos aí, portanto, aí para a associação criminosa, tá? Não confunda a associação criminosa com o concurso de pessoa. O concurso pode ocorrer
para um único crime, enquanto associação é para vários crimes, né, e uma associação mais duradoura. Associação criminosa é um crime autônomo e permanente, consumando-se com a formação da associação, ainda que nenhum dos crimes tenha sido efetivamente praticado, tá bom? Falamos da associação criminosa com algumas questões bacanas para você conhecer, tá bom? Inscreva no canal, deixa o like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos com mais vídeos no próximo. Até mais. Valeu!